Então os discípulos, desesperados, disseram: Mestre, não te importa que morremos? Despertando então Jesus, repreendeu o vento, dizendo: Vento, cala-te. E o vento se aquietou. Uns entre os outros. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Ainda de pé como estamos. Senhores e Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez. Ó Deus, esse congresso, Pai, nessa vigília, ao qual o Senhor é para exaltar e engrandecer o teu santo nome. Mais de ti nessa que possamos, Pai, ser tocados pelo teu Espírito e que diferente na sua presença. Senhor, vamos envolver nessa melhor e mais profunda sua palavra. Que possamos ser preparados para as nossas vidas nesse lugar. É que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Você tome suas bendizendo o Senhor e agradecendo esse Deus. Pois bem, eu estava procurando um texto para estar ministrando a palavra do Senhor. E não tem muitos dias que o Senhor me deu essa palavra e ministrou no meu coração. Eu gostaria que você renobrasse a sua atenção para cá e deixasse o Espírito Santo de Deus pensar aquilo que Ele tem para ministrar na sua vida. O livro dos Evangelhos nos diz que Jesus, juntamente com seus discípulos, saíram em fim de tarde para uma região localizada próximo ao mar da Galileia, onde havia orientados e seguiam com eles uma grande multidão que vinha da Galileia, Judeia e vislumbrava os milagres que Jesus realizava e se espremendo por um verso 13, é o que eles leram agora, nos diz que depois disso subiu junto dele a uma extensão de tempo e uma conjectura entre Jesus ter chamado quem ele mesmo quis e logo após se terem se ajuntado diante dele. Nesse intervalo de tempo, Jesus olha para a multidão que ele presente estava e chama quem ele mesmo quis, cada um pelo seu nome. E o primeiro a ser chamado por Jesus foi Pedro. Eu imagino a multidão que ele estava dizendo: Pedro, por que Jesus me escolheu? Pedro é apenas um pescador bruto, ignorante. O que Jesus viu Pedro para o escolher? Deus não pensa como o homem pensa. Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos vão dizer. Mas o que Jesus viu Pedro para o escolher? 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Porque eu não sou como um homem que olha somente aquilo que é externo, a aparência. Eu, porém, vejo o coração. Quando Deus resolve escolher um homem ou uma mulher, Ele não te escolhe por aquilo que você é no seu presente. Ele te escolhe por aquilo que você vai se tornar no seu futuro. Deus é bem diferente do que um homem que olha a aparência ao invés de olhar o coração, que olha as qualidades ao invés de olhar o caráter. Quando Deus resolve, te escolhe pelas qualidades que você venha ter, não te escolhe pela essa geração. Jovens que pessoas que sejam sedentas por Ele, pessoas que tenham fome dele. Eu tenho fome de ti. Eu tenho fome da sua presença. Vamos aqui, pessoas que vão aqui entregar esse som feio, o som que sai do meio da multidão. Continua sendo uma pessoa, continua sendo ninguém. Só que esse é o coração para alguns quando está cheio, aí sim é bom pregar, aí sim é bom cantar, mas Deus não procura pessoas que é o Pai, é o Espírito.
Eu imagino a multidão que ele estava presente a Jesus. Vendo Pedro saindo no meio da multidão e está chegando até Jesus. Eu fico imaginando aquela multidão dizendo, mas espera aí, ele é apenas um pescador. O que Jesus tem conhecimento? Como Deus Deus, quando Ele olha para você, Ele vê um futuro preparado, Ele vê um futuro certo. Independente se as pessoas venham te dar valor, porque eu estou desprezíveis e as que não são, para mim que as que são e as Deus pega aquele que não é para transformar no maior. Pedro, Tiago, Zebedeu e Judas. E todos vieram para designados para anunciar a mensagem da salvação. 5 dos discípulos já estavam com Jesus desde o início do seu ministério. Mas é bom ressaltar que Jesus levou um pouco mais de um ano para que terminasse de escolher todo o restante do seu grupo. A maior parte deles eram da região de Cafarnaum, parte do estado judaico, conhecido como Galileia dos Gentios. Antes que eles pudessem receber qualquer incumbência ministerial, em Marcos capítulo 3, do verso 3 seguinte, pelas quais Jesus, a primeira razão, Jesus é para treiná-los. É a 12, uma experiência e um aprendizado mediante a sua convivência com Ele. Como Jesus, e começava a trazer palavras de ensinamento. Naquele período de tempo, os discípulos começaram a obter aprendizado. Quando Jesus se levantava no meio da multidão, e ali ele interrompia o seu próprio ensinamento e começava a realizar milagres. Naquele momento, os discípulos começavam a obter experiências com Deus, porque eles viam milagres e sinais que nenhum olho humano jamais imaginou ver. A palavra santificação, ela tem algumas características. A experiência da palavra de Deus, mas Deus levantar um homem e uma mulher que não conheça a sua palavra e que não tem experiências com Ele. É impossível. Eu vejo, mas conhece mais a sua palavra. É por isso que tem muita gente que sofre. É por isso que tem muita gente que erra. É por isso que tem muita gente sofrendo sentimentalmente, porque não conhece a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, por falta de sabedoria. Deus nunca vai levar que não tenha experiências com Ele e que não conheça a sua palavra. É impossível. É impossível ter experiências com Deus. É impossível. Antes que os discípulos pudessem ser guiados para pregar, primeiramente, eles tinham que ser a palavra de Deus e tinham que ter razão. Jesus havia escolhido os 12 para enviá-los a pregar. Essa também é uma finalidade do discipulado, incapacitá-los para reproduzirem as pregações e os sermões de Jesus. O verbo pregar se deriva de um termo grego que descreve a ação de um arauto real, que significa transmitir em geração após geração. Todas as palavras que foram pronunciadas da boca dos discípulos ficaram eternizadas na eternidade. Tanto que até hoje faz influência no meio da igreja. Está escrito na Bíblia. Até hoje traz influência
abrangência para nós. Jesus havia escolhido um grupo de 12 pessoas para que, por intermédio deles, eles pudessem influenciar a sua geração. Deus não te chamou para ficar sentado no banco de uma igreja. Deus te chamou para influenciar. Deus te chamou para abalar uma geração, para influenciar. Irmão, no seu bairro, Deus não te chamou para ser mais um. Deus te chamou para ser diferente. Para ser diferente. Mas pregar evangelho. Pregar o evangelho. A palavra evangelho, derivada de uma palavra grega, significa boa notícia. Sabe o que significa? Boas novas significa vida. Existe um povo aí fora que está morrendo, que está padecendo por falta de ouvir as boas novas. Existe um povo que está mendigando na rua, porque ainda não conhece as boas notícias e precisa ouvir uma boa mensagem. E Deus te chamou para levar essa palavra de vida para eles. Deus te escolheu, Deus te chamou para anunciar. É para isso que os homens já sofreram, para nos enviar a pregar a sua palavra. Terceira razão. Jesus havia escolhido os 12 para lhes dar autoridade. O texto de Marcos nos deixa bem claro que expulsar demônios é prática comum no ministério de Jesus e dos seus discípulos. Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2 e verso 4. Porque o diabo é responsável por cegar o entendimento das pessoas. Não é responsável por cegar o entendimento das pessoas, a fim de que eles não entendam a mensagem da salvação. Se hoje só tem você representando a sua família, não é culpa sua não, é culpa do diabo que tem cegado os olhos. É culpa do diabo que tem se levantado contra essa geração. Tem criado projetos, planos, distanciáveis. Na casa do Altíssimo, o diabo é responsável por cegar os olhos dessa geração. Por falta de compromisso. Muitas das vezes, quando não conseguimos atrair nossa família para a casa do seu diabo, tem que ser. Nessa noite o Senhor quer te dar autoridade. Nessa noite o Senhor quer colocar autoridade nas mãos. Em nome do Senhor Jesus, se levanta nessa noite, se levanta contra Satanás essa noite, para profetizar a queda de toda escama que tem cegado os olhos, de toda muralha maligna, de tudo aquilo que impede, meu irmão, da sua família se salva. Meu Deus. O Senhor colocou na minha mão uma liderança de jovens, geração em geração, que eu mais tenho me decepcionado. Porque eu tenho percebido que muitos jovens têm a sua momentos passageiros. Respondendo a que o Senhor nos dizendo aqui, pessoas que já não são mais filhos, adolescentes de 13 anos, essa geração, vocês têm o futuro da igreja. É necessário jogar a timidez por terra. É necessário deixar o Espírito Santo de Deus enchê-los. Jovens que possam ser sedentos por Ele. Deus tem procurado irmãos que não possam cessar na oração, que possam clamar, que possam orar, que possam pedir, Senhor, enche-me, meu Deus.
chegado o momento dessa geração se despertar. Antes que Jesus pudesse partir para o seu reino celestial, ele se aproxima de um monte localizado próximo a Galileia. Antes da ele começa e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Como Jesus está dizendo que para batizar com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te deu autoridade. Verso 19 diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpente e em escorpiões, sobre toda a potestade das trevas, e nada vos fará dano algum. Deus te deu autoridade. Tome posse nessa noite, meu irmão, dessa autoridade. Sai daqui hoje, autoridade. Para essa geração, para lá o seu bairro, para iniciar os seus amigos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Deus, maravilhas. Agora que entendemos algumas razões pelas quais Jesus escolheu 12 homens para estar com ele, serem designados para anunciar. Jesus estará ensinando na beira do mar. E a palavra do Senhor disse que de repente se reúne ao seu derredor uma grande multidão. A multidão era tão grande que ele teve que entrar para dentro do barco e se assentar sobre ele. Todos queriam ficar perto de Jesus, de modo que ficavam se empurrando e se espremendo para o tocar. Se assenta sobre ele e ali começa a trazer os seus ensinos. A multidão que ouvia a mensagem de Jesus era composta por sua maioria de pessoas rejeitadas, marginalizadas da sociedade. Jesus ensinava para um povo que não tinha crédito, para um povo que não tinha moral. O que é a parábola? Parábola é uma figura de linguagem moral e espiritual, ilustrada por meio de uma analogia, sendo derivada de experiências cotidianas. Acerca de um terço dos ensinamentos de Jesus foram apresentados na forma de parábolas. Ele começa a ensinar perante a multidão que ele estava, com uma parábola do semeador, aquele que sai a semear, com uma parábola do grão de mostarda, que é semelhante a uma planta que é plantada na terra e se torna uma das maiores plantas. Estamos já tarde naquele dia. Jesus ele encerra o seu ensinamento. Se chega diante dos seus discípulos, ele diz que passemos para o outro lado, o lado oriental do mar da Galileia. Se despediram da multidão que ele estava, e diz a palavra do Senhor que foram com eles alguns outros barcos. Enquanto eles faziam a travessia para a outra margem do rio, de repente se levanta sobre eles uma tempestade de barco, enchendo todo o barco de água. E os discípulos, desesperados, vendo aquela tempestade, Jesus estava dormindo na polpa do barco, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos acordaram Jesus dizendo: Mestre, mandar os seus discípulos passarem por outra margem do rio Atum. Não. Foi a propósito. Diga comigo, foi a propósito. Foi a propósito. É conhecido as suas tempestades. É um lago de água doce de 21 quilômetros e é cercado de montanhas por 3 lagos que tem até 300 metros de altura. O Monte Hermon mantém essa metros de altitude e é coberto de neve.
E cercado pelos montes ao redor, cai sobre o mar, atingindo então as ondas do mar e levantando ondas de 170 quilômetros por hora, provocando terríveis tempestades e a atmosfera. Jesus queria ver até onde os seus discípulos poderiam chegar. Jesus testando a fé deles. Não se desespere. Muitas das vezes Deus quer ver até onde a sua fé vai. Deus quer ver se a sua fé realmente vai ser pronunciada em palavras. Sabe o que Deus faz, irmãos? Deus faz como hoje. Deus quer ver se realmente você adora o Espírito em verdade. Sabe o que Ele faz? Pois bem, vai ficar poucas pessoas naquele lugar. Eu quero ver se o irmão vai ter a mesma vontade de adorar quando ele vê que a igreja está toda cheia. Eu quero ver se o irmão vai ter a mesma vontade de pregar. É dessa maneira que Deus testa a nossa fé. Deus nos chamou. Deus nos escolheu para trazer vidas sobre as outras vidas que ainda não têm. Glória a Deus. A vida de a tempestade. Acorrendo Jesus. Ele disse: vento, cala-te. E houve grande bonança. Então Jesus olha para o lado e vê os seus discípulos. Jesus pergunta: por que você. Deixa eu ver gravando você. Isso. Aqui me grava. Vem cá você, meu João. Aleluia. Aqui. Já que 3 pessoas aqui, você vai voltar. E vento a tempestade. Ele olha para o lado e vê no cantinho do bar os seus discípulos medo de medo. E ele pergunta: por que você. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Eles não estavam simplesmente lhe pedindo uma ajuda, não. Eles estavam naquele momento desesperados e questionando com Jesus, demonstrando uma manifestação de medo. Medo de arriscar, medo de sonhar, medo de ter coragem. É desse jeito. O medo significa falta de fé, falta de esperança, impaciência. A fé foi totalmente tomada pelo medo da vida daqueles discípulos. Os discípulos conviviam com Jesus o tempo todo, ouviam as suas pregações, os seus sermões, viam os seus feitos todos os dias, e mesmo assim tiveram medo. No momento que as águas começaram a entrar para dentro, o medo é provocado pelas reações químicas do nosso corpo, sendo iniciado como uma descarga de adrenalina no nosso organismo, provocando a tensão. Ele tira totalmente a sua fé. Coloque uma mão no seu coração agora em nome de Jesus. Para profetizar o Senhor Deus me arrancar agora, Senhor, e o Senhor tem preparado algo para as suas vidas. Senhor, profetiza em nome de Jesus que todo medo caia por terra a partir de hoje, nome santo do Senhor Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor nesta manhã.
noite em nome de Jesus. E logo nossa fé. A interpretação do que Jesus disse foi: estou comigo há tanto tempo, e até hoje não tenho fé nas obras que eu faço. E quantas pessoas estão caminhando com Jesus há tanto tempo? É impossível. Existem muitas pessoas que conhecem Deus somente de ouvir. Jesus cura. Amém. Jesus salva. Me falar. Vida. Nunca está chegando de cura. Chegou o próximo Deus chegou o momento de você ver na sua vida Deus realizando um milagre, Deus realizando o impossível. Salmo 5:7, entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele. Não significa confiar. Palavras pronunciadas, nada vem com fé. A palavra confiar se baseia em fé, se baseia em acreditar. Não basta ir ao seu caminho nas mãos do Senhor. Tem muita gente que vem aqui na frente, entrega o seu caminho para Jesus, aceita Jesus, mas não tem fé que Ele mora aqui. Não vive de fé em fé. Paulo escreve em Romanos, capítulo 1, verso 17, que possamos viver de fé em fé. O cristão, ele vive pela fé. O justo viverá pela fé. Hebreus, capítulo 11, verso 6. No prado de homens e mulheres que possam utilizar a nossa fé. Existe um texto bíblico que muitas das vezes, quando eu leio ele, eu me entristeço. Porque esse texto diz: se tiveres fé de um grão de mostarda, transpassará uma montanha para o outro lado. Eu não tenho visto isso. Se eu pedir a alguém aqui dentro para olhar para uma montanha ali fora e dizer: a montanha vai para o outro lado, será que ela vai? Sabe por que eu me entristeço? Porque eu vejo que onde será que eu estou no jardim? Se minha fé não tem chegado a um grão de mostarda, o que é minha fé? O que ela tem se tornado? Será que essa é a fé que o Senhor quer que a fé? João disse que a fé nos foi dada por herança. Você tem fé. A salvação não vem somente pelo arrependimento, não. Porque é só porque somos pela graça, por intermédio da fé. Eu sou sempre de Deus. Eu tenho que acreditar. Tiveram medo, e naquele momento tiveram corações para que você não entendendo. Você tem vivido. Não se engane você. Isso é normal na sua vida, não. Tudo deserto que aparece na vida de um cristão é Deus querendo provar Ele. É Deus querendo ver até sua fé vai chegar. Deus não pode. Deus nunca vai te livrar da tempestade, mas Ele vai te livrar na tempestade. Não entendeu? Daniel, quando foi lançado dentro da cova de leões, se Deus não permitisse que ele fosse lançado lá dentro, será que Daniel seria exaltado? Ia com e tem 4 paredes, mas não. Deus queria exaltar. Deus permitiu que Daniel entrasse dentro da cova de leões, para depois o exaltar. 3
O rei Nabucodonosor disse: aquele que não se curvar diante dessa estátua, lançarei dentro da fornalha de fogo. 3 meninos se levantaram e disseram: e aí? Eu não vou me prostrar diante dessa imagem. Pois bem, lancem dentro da fornalha. Se naquele momento Deus não permite uma tempestade levantar a sua vida, meu irmão, à toa. É a propósito. O crente passa pela aprovação porque é Deus testando a sua fé. E é Deus querendo te exaltar lá à frente. Deus quer te levantar. E para isso, meu irmão, você vai ter que ser. É assim que Deus testa a fé de um cristão. E é assim que Deus exalta um irmão, uma irmã. Como Deus quer exaltar um homem, uma mulher, meu irmão. Ele não tinha beijá-los. Jesus acima de tudo. E havia deixado tudo para andar com ele. Mas isso não poupou nenhum deles a tempestade. Todos eles foram provados a tempestade. Com isso, aprenderam que as aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de cada cristão desse mundo. Como aquele que é transformado a água com vinho. Como aquele que é feito a multiplicação dos pães para os peixes. Como aquele que é amigo dos pecadores. Sua natureza humana. Agora, eles passaram a conhecer sua natureza divina. Como aquele que até o maio duas naturezas de Jesus e soberanias, mas perante uma multidão. Eis que a hora chega. Os seus discípulos chegaram diante dele e disseram: Mestre, nos pede a continuar, porque precisam ser o que temos. Apenas 5 pães e 2 peixes. Pois bem, tragam até mim. E trouxeram graça. Naquele momento ele reparte os pães e os peixes com seus discípulos. E eles foram crianças. Nessa noite eu profetizo na sua vida que tudo aquilo que você achou que era impossível se torna realidade hoje, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Sua natureza divina. Glória a Deus. Mandaram avisar Jesus que Lázaro, seu amigo, estava enfermo. Estava morto. Ao lado de Jesus disseram: se você estivesse aqui, Lázaro estaria. Leva-me até o céu. Leva-me disse: Pai, eu te dou graças porque me escutastes. E eu sei que sempre me ouvistes. E isso faz. Após a sua oração, desabaram o Senhor. Jesus lembrava com autoridade e com alta voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. E aquele homem que é morto há 4 dias passou a ter vida. Essa noite eu profetizo em nome de Jesus que todo sonho que estava para ressuscitar pelo nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, velho. E foram convidados Jesus com seus discípulos. E pela vontade de não serviçais, façam tudo que ele mandou. Estavam diante de 3 caras, 3 barris de pedra, que de acordo com o tamanho de cada um, cabia entre 80 a 120 litros de água cada, que servia para a purificação dos judeus, uma tradição judaica, e as 3 talhas estavam vazias. E Jesus mandou que enchesse as 3 talhas até o topo de água, e depois mandou. Ao chegar lá, a água que somente era só água já havia se tornado vinho. Esse
Isso multiplica na realidade. Se torna possível hoje, em nome do Senhor Jesus. Para encerrar, sua natureza divina se achega de limites que possamos passar por um outro lado, o lado oriental do mar da Galileia. Se despediram da multidão e fizeram a travessia, desabalaram o Senhor, que se levanta sobre eles uma terrível tempestade. Jesus se despertando, ele diz: mar, cala-te, vento, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Então os discípulos começaram a tocar uns aos outros, dizendo: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem à tempestade? Levantou na sua vida hoje. Deus acalma em nome do Senhor Jesus. Se coloque os vossos pés em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele arrasta uma grande quantidade de pessoas. Da mesma forma que Jesus ensinava, ele realizava sinais e atendia as necessidades das pessoas. Os discípulos, quando estavam com Jesus, os seus problemas eram resolvidos. Eles tinham proteção. Essa noite, quer vencer as tempestades que se levantam na sua vida? Pois bem, se achegue até Jesus. Eu sempre fico meus discípulos enfrentando aquela tempestade. Eu queria conseguir enfrentar e passar sobre aquela tempestade. Será que eles conseguiriam vencer aquela tempestade? Pois bem, essa noite a gente convida você a colocar Jesus no seu lar. A você convidar Jesus para entrar no seu lar. Glória a Deus. Existe um texto que diz assim, em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos vós que estão cansados das dificuldades da vida. Quer vencer as aflições da sua vida? Pois bem, se achegue até Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados, porque Deus vai te fortalecer. Vinde a mim todos vós que estão aflitos, porque Deus quer resolver os seus problemas. Amém. Deus quer te tirar dessa dificuldade. Glória a Deus. Eu não sei o que você tem passado, meu irmão, não sei o que você tem vivido, mas você sabe. Coloque uma mão no seu coração agora em nome de Jesus. Estamos encerrando a palavra dessa noite. Mas eu quero liberar sobre a sua vida para esse ministério. Você veio a propósito. Você veio hoje nessa noite porque Deus quer agir. Porque Deus quer consolar o seu coração. Porque Deus quer enxugar as suas lágrimas. Feche seus olhos agora, Senhor Jesus. E pelo menos seja tocado agora, meu irmão. Seja tocado agora. Seja nada agora. Jesus, acalmado. Seja agora consolado. Seja agora protegido pelo Altíssimo. Alcança agora os teus filhos que aqui estão. Consola para cada coração. Talvez tem vidas aqui nessa noite, Senhor, que estão com feridas no coração, Pai, que ainda não foram cicatrizadas. Deus, venha cicatrizar agora, Senhor. Talvez tem pessoas aqui neste Pai que estão com traumas na alma. Senhor, nome de Jesus, acalma-se tempestade. Eu faço nosso anjo fraco.
te levanta aqui, Senhor Jesus. E diga assim, Senhor, está muito fraco. Senhor, nessa noite, eu creio que o Senhor pode realizar o impossível na minha vida. Senhor, eu te peço, nesse momento, Senhor, venha ao meu filho. Muitas vezes tropeçar e cair, mas eu sei que a sua mão irá me levantar, irá me sustentar. Senhor, eu posso todas as coisas em Ti que me fortalece, porque eu sei, Senhor, que o Seu poder fraqueza, vamos poder aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia! Você possa tomar posse dessa palavra, que você possa sair nessa noite abençoado pelo nome santo do Senhor Jesus. Eu agradeço pela oportunidade e passo a palavra para o nosso irmão.